Será que pessoas com doença de Parkinson têm maior risco de desenvolverem problemas de memória? E demência? Tem maior risco de acontecer em pessoas com doença de Parkinson? Se esse for o caso, como é que a gente previne? Como é que a gente trata? Esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Então fica até o final para não perder nenhuma informação importante. Primeiro eu queria explicar para vocês o conceito de cognição. Cognição a gente chama que é o conjunto das habilidades intelectuais de uma pessoa. E essas habilidades podem ser, por exemplo, memória, atenção, linguagem, função visoespacial, que ajuda a pessoa a se localizar no ambiente, funções executivas, entre outras. E cada uma dessas habilidades intelectuais tem um papel na nossa cognição. E o que é perda cognitiva? Perda cognitiva é quando há algum problema em alguma dessas habilidades intelectuais e este problema e essa perda acaba impactando negativamente a vida da pessoa. Quando eu digo impactando negativamente, não quer dizer que a vida da pessoa parou, que ela passou de ter uma memória intacta para ter zero memória. Isso é um degradê. Então, às vezes, é uma perda de memória que vai atrapalhar um pouco a pessoa, ela vai esquecer alguns compromissos importantes, mas isso não quer dizer necessariamente que essa pessoa vai ficar totalmente dependente de outras pessoas para manejar sua vida diária. E os estudos mostram que, se a gente pegar todas as pessoas com doença de Parkinson do planeta, isso engloba pessoas que têm doença de Parkinson há pouco tempo e pessoas que têm doença de Parkinson há muito tempo. Metade dessas pessoas vão ter alguma perda cognitiva em algum grau. De novo, não quero dizer que a pessoa está completamente dependente do ponto de vista intelectual, mas alguma perda cognitiva essas pessoas vão ter. E o que é demência? Demência, apesar de ser um nome super pesado, quando a gente vai ver a definição, demência significa perda cognitiva em mais de uma das habilidades intelectuais. Então, por exemplo, se a pessoa tem um problema, uma perda de memória e de atenção, obviamente essa perda tem que impactar negativamente a vida dela, eu já posso dizer que essa pessoa tem um quadro de demência. Apesar de ser um nome super pesado, não necessariamente é catastrófico. A pessoa pode ter um quadro de demência e ainda assim pode ser totalmente independente para fazer as suas funções. E quando eu digo funções, eu quero dizer tanto as funções pessoais de autocuidado, quanto ter uma vida social, contato com amigos, trabalho, manejo da sua própria residência. Claro que ela vai ter algumas dificuldades extras para fazer todas essas atividades, mas isso não quer dizer que ela vai ficar impossibilitada ou incapacitada naquele momento. O diagnóstico tanto de perda cognitiva quanto demência é feito de forma clínica. Não é necessário para dar esse diagnóstico nenhum exame de sangue, nenhum exame de imagem. É feito aplicando alguns testes padronizados ou escalas que geralmente são aplicados por neuropsicólogos, que são validados para o diagnóstico de perda cognitiva e de demência. São instrumentos que exigem apenas papel e caneta na maioria dos casos e têm um alto poder diagnóstico. Agora, uma vez definido que o paciente tem de fato uma perda cognitiva ou até mesmo um quadro demencial, é importante a gente saber a causa disso. Não é porque uma pessoa tem doença de Parkinson e está desenvolvendo uma perda cognitiva que obrigatoriamente essa perda cognitiva é causada pela doença de Parkinson. A gente precisa ficar muito atento porque existem causas tratáveis de perda cognitiva ou demência e a gente precisa investigar essas causas primeiro para depois poder chegar à conclusão se esse é um quadro que aconteceu única e exclusivamente por aquela pessoa ter doença de Parkinson. Por exemplo, deficiência de algumas vitaminas, como por exemplo a vitamina B12, hipotireoidismo, são causas reversíveis de demência ou de perda cognitiva. Quer dizer que se a gente repõe a vitamina, se a gente normaliza os níveis de hormônio tireoidiano, essa pessoa pode ter uma reversão do quadro. Então a gente podia estar comendo bola por uma causa 100% tratável, dizendo que é uma doença relacionada à doença de Parkinson, que por definição é uma doença sem cura. Outra causa de perda cognitiva ou demência tratável é a depressão. Depressão é um grande imitador de perda cognitiva.
O paciente, quando está deprimido, ele obrigatoriamente vai ficar desatento. Quando ele fica desatento, ele pode ter alguns problemas de memória e isso pode imitar perfeitamente um quadro de perda cognitiva ou até mesmo de demência. E a depressão, apesar de ser uma doença potencialmente muito grave, ela tem o potencial de ser tratada e de ser curada, seja com psicoterapia, seja com medicamentos, de preferência com acompanhamento de um bom profissional médico psiquiatra. Mas é outro diagnóstico diferencial que a gente não pode comer bola, principalmente porque ansiedade e depressão são quadros extremamente comuns em pessoas com doença de Parkinson. Então a pessoa pode ter Parkinson, depressão, começar a esquecer as coisas e a pessoa assumir, tá fazendo uma perda cognitiva. Isso é depressão. Apesar dessas considerações, 30 a 40% das pessoas com doença de Parkinson desenvolvem demência. Isso é muito mais comum em casos de doenças mais avançadas, daquela pessoa que tem doença de Parkinson há 15, 20 anos. Isso é muito mais comum nesse período. Se uma pessoa que tem um diagnóstico de doença de Parkinson começa a desenvolver um quadro demencial no primeiro ano ou até mesmo antes do aparecimento dos sintomas motores da doença de Parkinson, que lembrando são lentidão de movimentos, rigidez e tremor de repouso, muito cuidado. Isso pode ser outro diagnóstico que é muito confundido com doença de Parkinson, que é a demência por corpus de Levy. A demência por corpus de Levy é uma doença que parece muito com a doença de Parkinson. A grande diferença é que ela dá um quadro de perda cognitiva e demência muito no início. E esses pacientes costumam ter muitas alucinações. Então, se esse for o caso, cuidado, o diagnóstico pode estar errado. Mas agora vamos falar da parte boa, como é que a gente previne, como é que a gente trata quadros de demência. Vamos primeiro falar de prevenção, que deve ser sempre o nosso alvo, principalmente numa pessoa que tem doença de Parkinson, uma vez que a gente sabe que essa pessoa está num risco maior de desenvolver perda cognitiva. A gente já sabe que quanto mais anos de escolaridade, menor o risco de desenvolvimento de quadros demenciais. Então, quanto mais essa pessoa conseguir estudar, mais protegida ela vai estar do quadro de perda cognitiva. Outro aliado extremamente importante no quadro de prevenção da perda cognitiva é o exercício físico. Pessoas que praticam exercício físico regular e muitos minutos de exercício físico por semana têm uma menor incidência de perda cognitiva e demência. Nós temos também dados sobre a dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta que foca em carnes brancas, principalmente peixes, e alimentos não processados, alimentos in natura, legumes, verduras e frutas, dando também bastante ênfase ao azeite de oliva. A questão do vinho, que é muito relacionada à dieta do Mediterrâneo, hoje em dia está sendo extremamente questionada, que talvez o vinho em si não seja tão benéfico, mas a gente já sabe que a dieta do Mediterrâneo é. Outro ponto que ajuda também é aprender novas línguas. A gente sabe que aprender novas línguas também protege o nosso cérebro contra quadros demenciais. E um ponto extremamente importante é o cuidado com os fatores de risco cardiovasculares. O que isso significa? Na prática são pressão alta, diabetes e colesterol alto. Essas três doenças, essas três condições são doenças que conseguem entupir vasos do nosso corpo. E eles conseguem entupir vasos grandes e vasos bem fininhos e bem pequenininhos, que inclusive estão com um risco maior, até mesmo pelo seu calibre, de serem entupidos. Esses fatores de risco são os fatores de risco modificáveis mais importantes para a gente ficar de olho se a gente está pensando em prevenir demência. Então, se você tem doença de Parkinson e você quer prevenir ao máximo que você no futuro vá desenvolver um quadro demencial, por favor, não trate só da sua doença de Parkinson, acompanhe também esses outros problemas de saúde, pressão alta, diabetes, colesterol alto, faça exercício físico, se alimente bem e mantenha a mente ativa. Por fim, vamos falar de tratamento. Em primeiro lugar, óbvio, é importante a gente excluir aquelas causas tratáveis que eu falei mais cedo no vídeo, né? Como é que tá a questão da tireoide desse paciente? Como é que estão as vitaminas desse paciente? Se o paciente tem alguma infecção que pode imitar um quadro demencial, excluídas essas causas, vamos falar do tratamento específico de quadros demenciais. É importante que o médico, o neurologista responsável, seja informado quando o paciente tem algum quadro de perda cognitiva, para que
esse neurologista possa, de fato, usar os instrumentos necessários para o diagnóstico correto. Uma vez chegado no diagnóstico correto, excluído causas tratáveis, o neurologista pode lançar mão de algumas medicações para tentar ajudar a cognição desse paciente. Essa questão de memória, de atenção, de linguagem. Além disso, é muito importante a gente também tratar quadros de humor, ansiedade, depressão, que às vezes não são 100% responsáveis por aquela perda cognitiva, mas se eles estiverem presentes junto com a perda cognitiva, eles certamente não ajudam. Então, o que a gente puder tratar desses quadros sempre ajuda no tratamento do quadro cognitivo do paciente como um todo. E outro ponto são as alucinações. Pessoas com demência têm uma tendência maior a desenvolver alucinações. Na doença de Parkinson, isso pode começar como alucinações de presença e passagem, que são alucinações mais brandas, em que o paciente meio que sente que tem alguém do lado dele, ou que alguém passou ali no final do corredor, mas quando ele vai ver, não tem ninguém. E podem, inclusive, ser alucinações um pouco mais complexas, em que o paciente vê pessoas, animais, crianças. No início, esse paciente pode ter uma noção de que aquilo não é real, mas com o desenvolvimento da doença, ele pode perder essa noção e realmente achar que aquilo é real. Em qualquer ponto, se essas alucinações estão sendo uma fonte de prejuízo de qualidade de vida, tanto para o paciente quanto para a família, elas devem ser tratadas. Quadros de perda cognitiva e quadros demenciais têm o potencial de ser extremamente maléficos para o paciente com doença de Parkinson e para sua família. Portanto, vamos tentar prevenir sempre que possível e, quando já se tiver instalado, comunicar ao neurologista para que possa ser tratado da melhor forma possível. E aí, você já sabia de todas essas informações? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui que eu respondo. Não esquece de se inscrever no canal e até a próxima!